Bom dia. Oi, bom dia. Vamos começar entrando. Hoje eu tô aqui pra gente fazer uma aula de yoga. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Gente, enquanto vocês vão entrando, vamos conversando aí. Bom dia. Tá bom o som? Hoje eu tive que mudar de lugar aqui em casa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom dia. Olá, bom dia. E o som tá bom? Ok. Então, muito bem. Hoje eu tô num local diferente aqui de casa. Normalmente eu faço a aula debaixo da janela do quarto. Mas a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre alguns aspectos do yoga e incrivelmente vão casar com o que aconteceu hoje cedo. Eu tenho um cachorro que a gente adotou tem uns 2 meses, ele ainda tá no período de adaptação, vamos assim dizer, né? A gente ainda não conhece muito bem o cachorro. E essa noite ele resolveu fazer xixi na casa inteira. Incrivelmente, ele saiu fazendo xixi em todos os cantinhos, assim, eu tive que procurar um cantinho que eu falei assim, não, aqui tá habitável, sabe? Porque aqui, ó, atrás é minha cozinha, né? É uma cozinha externa, né? Então ele resolveu fazer xixi na casa inteira, gente. Então, assim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 3 aspectos do yoga que é interessante a gente manter na nossa prática e a gente levar para nossa vida. E hoje cedo eu acordei assim, né? Com essa novidade aqui, que eu tinha que limpar várias partes da minha casa para poder ter um canto para eu poder dar aula para vocês. Enquanto o pessoal aí vai entrando, eu vou me apresentando. Eu sou a professora Verônica, né? Bom dia, Ana! Que saudade de você! Eu sou a professora Verônica, né? A minha base de formação é fisioterapia e eu fiz a formação em yoga, né? Desde 2017 eu venho dando aulas e eu comecei a dar aula no Estúdio Life, né? Com a Andriele, com o pessoal lá. E tem sido uma experiência muito interessante, até inclusive se vocês quiserem algum dia ir lá para conhecer, fazer uma aula presencial, assim que for possível, né? A gente voltar aqui da nossa quarentena. Eu dou aula lá de sábado às 9 horas da manhã. Né? Então, se vocês ficam convidados aí para conhecer, para fazer uma aula experimental e conhecer lá o espaço. Hoje eu estou aqui na minha casa, né? Então sejam bem-vindos aqui para minha casa. Nós vamos fazer uma aula completa, tá? Durante 1 hora, tá? Então a gente vai começar um pouquinho falando da parte de filosofia que eu separei para a gente conversar, que é ahimsa, não machucar, satya, que é a verdade, né? Pode ser traduzido também como não mentir, e asteya, que é traduzido como não roubar, tá? Então eu vou falar dentro do propósito do yoga, o que significa essas 3 partes da filosofia. A gente vai colocar o nosso corpo para se movimentar, para fazer a parte física do yoga, né, com os asanas. Um momento para a gente fazer os nossos pranayamas, a nossa conexão interna, né, para a gente ativar a nossa chama interna aí, para ter bastante ânimo durante a nossa semana, para fazer tudo que a gente precisa fazer. E no final a gente faz um relaxamento, tá? Então eu já deixo de antemão que no momento do relaxamento eu vou fazer a condução de vocês para o relaxamento. E quando a gente estiver chegando no momento, né, de vocês ficarem mais em silêncio, né, mais em paz, eu já vou me despedir daqui e vocês fiquem o tempo de relaxamento que for melhor para cada um, tá bom?
porque daí a gente terminou o período de aula e o relaxamento você pode se entregar para ele e ficar o tempo que você quiser, tá bom? Então, muito bem, vou aqui me sentar de forma confortável, coluna retinha. E a gente vai começar com a parte da filosofia, tá? Para quem não conhece o yoga ele tem uma base de filosofia muito sólida, né? Tem várias escrituras que datam de 10 mil anos atrás, tem algumas um pouco mais recentes, de 2 mil, 3 mil anos atrás, e a gente se baseia nessa filosofia para que a gente possa praticar yoga, tá? Porque a prática de yoga, ela vai muito além do físico, né? Ela vai muito além das práticas de respiração, ela vai muito além da meditação. Inclusive, a meditação é uma das práticas que se inclui dentro do yoga, tá? Algumas escolas tiraram a prática, assim, né, para colocar em empresas, em locais, assim, e ela foi difundida como uma prática separada, mas ela faz parte da prática de yoga, tá? Muito bem. Dito isso, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre a não violência, tá? A não violência, você pode encontrar ela como exemplo, né, na sociedade da luta do Gandhi, né, lá na Índia, e de Martin Luther King. Então foram duas lutas muito próximas, que foi de levar o conhecimento ao povo, de que o povo poderia se tornar de forma pacífica, né, livre, tá? Então, depois se vocês quiserem procurar na internet a história dessas duas pessoas, eles mostram como que a gente consegue fazer um movimento social, uma evolução, até uma guerra, né, de uma forma, de um local sem violência física mesmo, tá? Só que quando a gente começa a estudar o que é o ahimsa, o que é o não machucar, ele vai muito além do que só a violência física, né? A gente tem outros tipos outras formas de cometer violência, né? Então, a forma como eu me expresso no mundo, né? A forma como eu me expresso comigo mesmo. Então, a gente tem quem eu sou para o outro e quem eu sou para mim mesmo, né? Então a gente pode ter dois tipos de violência pensando dessa forma. Então, quando eu me expresso com o outro, eu tenho que compreender que o outro, ele é uma pessoa única, é um indivíduo único, inclusive a gente vai falar isso quando falar sobre verdade, né? E ele tem a verdade dele, ele tem a vida dele. Então, às vezes, quando eu me expresso, eu tenho que primeiro criar empatia pelo outro, né? Conhecer quem é esse outro, para que eu possa me expressar com ele da melhor forma possível, da forma menos violenta possível, tá? Não que nós somos violentos no sentido de estar o tempo todo agressivo, né? Mas no sentido de, às vezes, eu não compreendo e eu me coloco aqui numa caixinha em que as pessoas que têm que chegar a mim, eu nunca cedo e eu nunca faço nada pelo outro, ou eu não percebo que às vezes a minha fala é ofensiva, né, que eu tenho algum preconceito na minha fala, ou que a forma como eu julgo ou falo com o outro é uma forma violenta, tá? E a mesma coisa pra gente. Então, quer dizer, como eu me enxergo no mundo, né? Como eu me expresso no mundo e como eu me valorizo no mundo. Isso também pode estar embutido em formas de violência, né? Um exemplo eu nunca acredito que eu sou capaz, eu nunca acho que eu sou merecedor, eu acho que tudo que eu faço é muito pouco, que eu tô sempre me exigindo fazer mais, e nunca é suficiente, né? Então, às vezes a gente cria padrões de violência com a gente, né? Ao invés de eu ser compreensivo comigo, eu estou sendo rígido, né? E aí a gente vai compreender que são duas questões diferentes. Uma é eu compreender que eu preciso, sim, em algum momento ser firme, em algum momento não procrastinar, em algum momento estar ali fazendo as coisas de forma organizada, e eu me proponho a fazer isso. Outra coisa
eu não tenho condições, eu não tenho ferramentas, eu estou no momento em que eu tô com o meu emocional abalado e eu ainda tô ali me martirizando. Vai, tem que fazer, você tem que dar conta, sabe? E aí começa a ficar uma situação, uma sensação de incapacidade. Ao invés de você trazer o seu potencial e levar, né, de forma firme para aquilo que você quer, você faz o contrário, você diminui a sua capacidade, você se sobrecarrega, né? Então a exigência demasiada, ela também pode ser uma forma de autoviolência, tá? Então fica aí para vocês uma reflexão, né? Para vocês levarem durante a semana, durante o ano, em que momentos eu ajo de forma violenta, seja com falas, pensamentos e ações com o outro, e em que momento eu faço isso comigo, tá? E aí vocês vão perceber que tem pequenos momentos no dia que a gente faz e a gente não percebe. Então, vamos nesse primeiro momento trazer bastante amorosidade, bastante compreensão e se olhar um pouquinho mais crítico. Quem sou eu e como eu ajo no mundo, tá bom? E aí a gente vai para a segunda. A segunda, que é Satya, é a verdade, ou também poderia ser traduzido como não mentir, tá? Se você compreende que quando você mente, a sua cabeça, ela vai meio que separando aquele que conhece a verdade e aquela mentira que eu contei, né? Aí, se eu conto para uma terceira pessoa, provavelmente eu não vou contar do mesmo jeito, eu vou contar de outro jeito. Então, eu criei mais um espaço mental para eu lembrar qual é a verdade, o que eu contei para fulano e o que eu contei para ciclano. E assim vai indo. O que acontece, né? A gente compreende dentro do yoga que a gente tem que diminuir os processos mentais. A gente tem que diminuir esses redemoinhos mentais. Então, se eu minto, eu estou fazendo o contrário. Eu estou enchendo a minha cabeça de processos mentais. Além da gente pensar, né? Nossa, e se a pessoa descobre? E o que vai acontecer? E o que isso vai repercutir comigo, com a minha vida, com quem eu sou, né? Então, quando a gente pensa em não mentir, a gente tem esse aspecto do que a gente já conhece, que mentir é feio, né? Mas na verdade ele vem de um local onde a sua energia é drenada, sabe? Você sente que você não tem energia. Você está colocando a tua energia para manter uma mentira, tá? E aí quando a gente pensa em mentira, ela pode estar também num local aonde a gente floreia a realidade, tá? Ao invés de eu aceitar a realidade como ela é, como ela vem, eu coloco florzinhas na realidade, né? Eu vou encenando que essa realidade não é tão ruim quanto ela é, né? Então vamos pensar numa situação em que você trabalha há muitos anos no mesmo lugar e você já está muito cansado, você sempre teve vontade de fazer outra coisa, mas você já está ali tão acostumado com o que você faz que você começa a florear. Então você começa a colocar, não, mas pelo menos aqui eu já conheço o trabalho, aqui eu dou conta, aqui as pessoas são gente boa, aqui eu pago as minhas contas. Então você vai criando mecanismos mentais para você não se mover, entendeu? Olha, essa dor eu já conheço e eu vou continuar nessa dor, né? Se eu me mover daqui, eu não sei o que vai acontecer lá fora, eu não sei como que vai ser. Então, às vezes a gente escolhe ficar numa dor consciente que eu já conheço, do que me movimentar para alguma coisa desconhecida, tá? Então, quando a gente começa a mascarar a realidade, né, como ela realmente é, a gente também está mentindo, tá? E aí a gente pode pensar em mentira num sentido bem amplo, assim, né? A forma como eu me coloco no mundo. Às vezes eu minto de quem eu sou realmente, né? Às vezes eu tenho muitas questões pessoais que eu preciso lidar, e ao invés de eu lidar com essas questões, eu jogo para o outro, né? No yoga a gente fala muito disso, de tomar para si. Então, ao invés de eu lidar com a minha frustração do meu trabalho, que eu não estou gostando, que eu queria estar fazendo outra coisa, eu jogo para o outro. Então, por exemplo, eu chego em casa e brigo com todo mundo, ou eu começo a entrar em padrões nocivos de pensamento. Então, eu começo
a falar mal das pessoas, eu começo a falar mal de mim mesma, enfim. Aí vocês vão ver que a não violência e manter-se na verdade, elas têm que estar junto, né? Elas não existem separadas, né? Quando eu compreendo que eu tenho que me manter na verdade, eu tenho que me manter dentro da não violência. E aí a gente entra num outro aspecto também, né? Que é esse, quando eu falo com o outro, eu tenho que compreender que a verdade dele é diferente da minha. Porque ele veio de uma família diferente, de uma vivência diferente, ele teve sensações no mundo diferente, né? Porque a nossa mente, ela aprende assim. Eu me movimento no mundo, eu experiencio, e aí a minha mente vai guardar, olha, isso foi bom, isso não foi, isso causou dor, isso causou sofrimento, isso me deu muita alegria. Enfim, ela vai guardando essas informações na nossa mente. Então, a verdade que eu tenho na minha mente, na verdade, é a forma como eu me movimentei até hoje, né? E isso foi levando essas informações e guardando elas dentro da minha mente. É a mesma coisa para outra pessoa, né? Vocês que estão aí me assistindo. Cada um de vocês tem um mundo particular de vocês, né? Então, a forma como vocês enxergam o mundo, ele vem de um local de vivência de vocês. Então, é único. Né? Ninguém enxerga o mundo igual. A gente pode ter, às vezes, afinidades e coisas que a gente compreende que estão muito próximas, né? Que a gente fala assim, nossa, eu me identifico muito com essa pessoa. Mas às vezes tem outro ponto que não, que fala, nossa, eu não entendo como essa pessoa pensa dessa forma, tá? Porque a gente é diferente, tá? Então a gente às vezes vai ter coisas próximas, parecidas, vai ter coisas às vezes muito diferentes, mas porque somos indivíduos diferentes, tá? Então eu entendo que a minha verdade é diferente da sua, e quando eu vou me referir a você, ou quando eu vou querer que você entre na minha verdade, né? Quando a gente se relaciona, a gente tem que compreender que essas verdades são diferentes e a gente tem que criar empatia, tá? Então, criar empatia é tentar olhar com os olhos do outro. Como que o outro aprendeu desse jeito? Como que ele chegou até esse momento, de repente, sendo uma pessoa tão crítica, tão julgadora, uma pessoa, né, tão depreciativa. De repente ele teve uma vivência na infância, ou seus próprios pais, seus avós. Então a gente tem que reconhecer que a gente é um indivíduo em evolução constante, né? Não quer dizer que, então eu vou sempre ser assim. Não. A minha verdade está sendo modificada ao longo da minha vida. Conforme eu vou me movimentando, eu vou criando outras experiências, né? Então, quando você vem para o yoga, por exemplo, a gente faz uma prática para que você abra um espaço mental livre de todas essas vivências, esses aspectos de julgamento. Por isso que a gente fala muito em sair da dualidade, né? Então eu vou abrir um espaço mental para que aquilo que venha para mim venha da forma real, como ele realmente é. E aí, a partir dali, eu tenho liberdade de experienciar e de vivenciar e de me movimentar dentro daquela realidade como ela é, tá? Vamos lá. Se vocês tiverem pergunta aí antes da gente começar a aula, tá, gente? Daí eu respondo para vocês. Muito bem. Então, eu compreendo que a verdade é diferente. Eu tenho que trazer amorosidade na minha fala. Então, quando eu vou conversar com o outro, eu tenho que compreender que, assim, primeiro eu crio empatia, eu compreendo que o outro tem uma verdade diferente da minha e eu faço um julgamento. Será que a forma como eu me comunico, eu estou comunicando exatamente o que eu quero? Ou às vezes eu estou me comunicando de um local de fala de me sentir vítima de alguma coisa e eu não consigo falar o que eu quero falar. Eu fico só num local de vítima e brigando um com o outro, né? É muito bom saber, né? E aí, o que a gente tem que pensar? Que antes de eu falar a minha verdade para o outro, eu tenho que trazer muita amorosidade, muita mesmo, muita compreensão, muita amorosidade, compreender que o outro não vai compreender da mesma forma com que eu estou me expressando, né? E que às vezes eu tenho que trabalhar a forma como eu falo para que o outro me compreenda um pouco melhor,
né? Então, quando você vai falar, por exemplo, com uma pessoa de idade, você tem uma fala que é compreensiva. Olha, essa pessoa, às vezes, ela tem uma vivência muito maior do que a minha. Às vezes eu tô falando aqui, mas quem sou eu para falar, né? Essa pessoa tem 80 anos, já viveu 80 anos, né? Mas às vezes você tem muitas coisas que você pode trazer para a vida dessa pessoa, né? Então, compreendendo quem ela é. Você vai falar com uma pessoa de 5 anos, né? Uma criança, você não vai falar da mesma forma como você fala com a sua amiga. Você vai falar de outro jeito, né? Então, essa é a questão da empatia, sabe? E a gente tem que fazer isso com todas as pessoas. Não é colocar elas em níveis, sabe? De compreensão. Ah, essa compreende, essa não compreende. Não. Eu sei que cada um compreende de forma diferente. E eu vou me adaptando ali dentro para que a hora que eu me comunico eu seja mais compreendida, né? Porque a gente quer muito ser compreendida, né? Essa é uma das vontades do ser humano, é de ser compreendido, né? Mas será que eu dou esse espaço de compreender o outro primeiro, antes de eu querer que ele me compreenda, né? E será que eu dou o espaço para esse outro não me compreender? Porque a gente tem que aceitar qual que é a verdade, né? É que o outro tem liberdade de não compreender, né? E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é o asteia, né? Que poderia ser traduzido como não roubar, tá? E aí não é só o não roubar literalmente, de pegar do outro, mas é quando eu tomo do outro algo que não foi me dado de livre e espontânea vontade. Então, se a pessoa não me entregou por vontade própria e eu estou ali exigindo, olha, eu preciso da sua atenção, presta atenção em mim, olha, eu tô falando. E a pessoa não tá me dando atenção, ou eu tô ali exigindo amor, carinho, eu tô exigindo alguma coisa que não foi me dado espontaneamente, é uma forma de roubar, tá? Porque a pessoa ela tem livre-arbítrio, ela pode escolher se movimentar no mundo da forma dela, mesmo que pra mim pareça ruim, tá? Mesmo que você fale assim, não, mas ela tá fazendo coisas erradas, ela está fazendo coisas que todo mundo compreende que é errado. Tá tudo bem, mas ainda assim a pessoa tem livre-arbítrio. Então a gente não pode tomar da outra pessoa, tá? Um exemplo bem bacana para a gente entender isso dentro dos nossos relacionamentos é que a gente tem meio que uma hierarquia na família, né? Então existe pai e mãe, que é um do lado do outro, existe os filhos que vieram depois. Então, quem veio depois tem que respeitar quem veio antes. Isso se fala lá na constelação familiar. Por quê? Quando a gente se coloca acima do outro que veio primeiro, a gente tira o local de fala dele, né? A compreensão de que essa pessoa veio antes. Por exemplo, eu estou conversando com uma aluna minha de 80 anos. Eu sei que ela viveu muito mais do que eu. Eu posso ter uma experiência diferente, ou de repente ter ido para a faculdade e aprendido sobre um determinado assunto. Mas ela tem uma vivência de 80 anos. Eu jamais posso achar que eu sei mais que ela. Entendeu? Ela veio primeiro, ela experienciou o mundo primeiro. Então a realidade que ela experienciou. Percebe que tudo é junto, né? Tudo a gente vai colocando a verdade, o não machucar, o não roubar, tudo bem engrenadinho para que funcione, né? Então eu compreendo que eu não posso ser exigente demais. E aí esse exigente demais é com o outro e é comigo mesmo, tá? Por quê? Vocês vão ter uma experiência, provavelmente vocês já tiveram alguma experiência, de você olhar assim para o seu passado e falar assim, nossa, por que será que eu agia daquele jeito? Nossa, como eu era inocente. Nossa, como eu fui burra, como eu deixei ser enganada, né? A gente tem essa tendência de fazer isso. Só que o que você está fazendo? Primeiro, você está agindo com violência com você e você não está aceitando a realidade. A realidade é, naquela época, eu não tinha a informação que eu tenho hoje, né? Eu precisei passar por alguns perrengues na vida para aprender, né? Então, eu não posso me roubar hoje o direito do não conhecer. Olha, eu não conhecia aquilo.
Hoje eu conheço. Hoje eu posso escolher agir diferente, porque agora eu tenho uma ferramenta, tá? Eu falo muito isso em aula. A gente precisa estabelecer ferramentas fortes para que a gente possa utilizar essas ferramentas na nossa vida, tá? Então, o yoga é uma ferramenta, o movimento do corpo é uma ferramenta, meditação, né? Enfim, tem as lutas marciais, enfim, tem várias práticas que você pode utilizar como ferramenta, né? Hoje em dia a gente tem coaching, tem psicólogo, tem nutricionista. Vamos pensar em todas as áreas aí possíveis. Cada um é uma ferramenta. Se você conseguir utilizar cada um de uma forma melhor, provavelmente você vai ter um avanço da tua própria vivência no mundo, né? Mas isso precisa vir de um local de reconhecimento. Temos escolhas sempre e essas escolhas têm que ser inteligentes e sempre a nosso favor, com certeza, né? Mas para você ter uma escolha, primeiro você tem que compreender que a sua mente ela é condicionada. Então, às vezes a gente se condiciona e a gente é condicionado pelo mundo, tá? Eu dou um exemplo muito fácil de compreender essa questão do condicionamento da mente, né? Por exemplo, quando eu tô com fome, eu fico muito irritada. Eu não consigo conversar com as pessoas. Eu não sou gente quando eu tô com fome, tá? Eu preciso comer primeiro. E aí depois eu consigo conversar, depois eu consigo estar verdadeira ali na minha relação. E aí pode ser, por exemplo, eu tenho um outro condicionamento. Quando eu me sinto de alguma forma menor que a outra pessoa, sabe assim, tipo, ela tem um cargo ou alguma coisa, tipo um policial. Se eu estiver próximo dessa pessoa, eu me sinto mal. Eu me sinto pequeno, eu me sinto sufocada. Então, às vezes, quando eu me comunico condicionada àquela situação. Então, às vezes, eu não sou coerente com a minha fala, a forma como eu falo parece que fica vaga, assim, sabe? Parece que eu tô girando no mesmo lugar e a pessoa não me compreende. Isso. Isso. As escolhas são favorecidas pelo autoconhecimento. Então, assim, vocês vão perceber que tudo está interligado, né? Você precisa saber quem você é no mundo, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as suas potencialidades, quais são os seus desafios, aí, coisas que você precisa, que você já compreendeu que você quer modificar, tá? Não é pelo outro, é por você, né? Eu, Verônica, eu sei que eu preciso trabalhar mais alguns aspectos da minha vida, e aí eu vou criando ferramentas para trabalhar aquilo, tá? Então não é nenhum milagre. Vocês não vão vir para aula de yoga e no outro dia falar: "Nossa, agora eu ganhei uma auréola na cabeça, nada me afeta, nada me atrapalha". Não. Você está ganhando conhecimento. Você está ganhando ferramenta. E aí você põe na sua mão e usa. E usa, né? Quanto mais você usar, mais fácil fica para você ver o benefício daquela prática, tá? Então aqui a gente está falando, né, de conhecimento, né, dessas 3 práticas que vocês podem colocar na vida de vocês, assim, para sempre, né? Eu tô falando para fazer uma reflexão durante a semana, mas colocar isso para a vida de vocês, né? Como eu me comunico? Será que quando eu me comunico eu estou falando de um local de conhecimento, né? Ou eu estou falando de um local de dor? Quando eu estou condicionada a alguma coisa, eu tô com sono, eu tô com fome, eu tô irritada, né? Eu tô preocupada, né? Será que eu estou condicionada? Minha mente está condicionada e na hora que eu me comunico, às vezes eu não consigo me comunicar de forma real, verdadeira, né? Será que eu aceito a realidade como ela é? Será que eu aceito que as pessoas têm realidade diferente? São reflexões, tá? E o não roubar também, ele entra num local onde às vezes a gente rouba a nossa própria paz. A gente rouba o nosso próprio momento.
Então eu poderia de repente estar fazendo mais, eu poderia de repente estar estudando mais, estar trabalhando mais, mas eu estou entrando em padrões mentais repetitivos de negligência, de autossabotagem, de vitimização, percebe? E para você perceber isso, você tem que ter autoconhecimento, você tem que saber quem você é e o que faz sentido, o que é real, o que não é real, né? E aí, às vezes, a gente se rouba o momento do nosso descanso, né? A gente rouba a nossa alimentação. Então, eu deveria estar comendo melhor, não tô. É uma forma de violência, né? Quando eu sei que eu deveria estar fazendo alguma coisa, estou negligenciando, sabe? Todos os dias negligenciando. Ou eu deveria deixar algum hábito de lado e eu continuo fazendo, né? Internamente dói, né? A gente sabe, a gente sente. Então é desse local que a gente vai falar, olha, eu sinto uma dor, um incômodo e eu preciso de uma ferramenta para trabalhar isso, tá? Se eu não tenho hoje, eu vou criar, tá bom? Vocês querem deixar alguma dúvida aí pra gente começar? Depois disso a gente vai fazer a nossa aula. Vocês querem falar um pouquinho sobre os 3 aspectos do yoga? Como isso é pra vocês? Deixa eu ver se eu consigo ver a hora daqui. Oi, pessoal. Vocês estão aí? Como que é aí pra vocês esses 3 aspectos do yoga? Nenhuma dúvida? Estão querendo começar direto a nossa aula? Ai, obrigada. Eu tô aqui tentando achar onde eu vejo o horário, mas não apareceu pra mim. 9h35. Então, vamos pra aula? Muito bem. Então, ó, abre aí o espacinho de vocês. A gente vai fazer movimentar o corpo. Eu quero que vocês sintam o corpo de vocês se aquecer, tá? A gente vai fazer aquela prática de saudação ao sol, tá? Depois, se vocês quiserem procurar na internet, fica fácil para vocês encontrarem. E bora lá. Eu vou só tirar aqui o doguinho do meu tapete. Vem aqui, filho. Então, vamos lá. Vamos começar em pé? Então, abre aí o espaço onde você vai utilizar. Eu vou usar o meu tapete de compridinho aqui, ó, para vocês enxergarem, mas pode deixar do jeito que for mais confortável para vocês, tá? Então, a primeira postura, a gente vai deixar os pés um do lado do outro. Deixe os seus joelhos alinhadinhos com o tornozelo, apontando para frente. Pensa que os seus pés são como raízes no chão. Os pés vão empurrando o chão e você vem crescendo o seu tronco, abrindo o peito, olha para frente, tá? Nessa postura, a postura da montanha, você vai imaginar que o seu corpo é realmente uma rocha, tá? Então, cresce, abre o peito, olha lá para frente. E aí os seus pés empurram o chão. Você vai sentir que as pernas ficam fortes, o tronco fica forte, o peito aberto. E aí aqui a gente vai começar a movimentar. Nós vamos inspirar elevando os braços e o olhar para o céu. E expirando, leva as suas mãos para frente e para o chão. Vai aonde a sua mão alcançar, se precisar você pode dobrar o seu joelho, tá? Relaxa o pescoço e olha para dentro. E você vai respirar profundo. Então, respira profundo, relaxa o seu pescoço. A partir dessa postura, as mãos, ó, vão vir ao lado dos pés. Inicia o movimento com o pé direito lá para trás. Pontinha do pé direito lá atrás,
E aqui o joelho fica na direção do seu tornozelo. A gente vai abrir o peito e olhar para frente. Então, você vai sentir abrir a tua virilha. Respira profundo. Leva agora os dois pés lá para trás. E vai descer devagarinho para o chão. Desceu aqui para o chão, ó, a gente vai empurrar o chão e abrir o peito. Pode dobrar um pouquinho o cotovelo e relaxar os seus ombros. Respira profundo. Leva a pontinha dos pés apoiados lá atrás e a gente vai levar o quadril lá para cima e abrir o peito. Então, olha lá entre os joelhos, abre o seu peito, respira profundo na postura do cachorro, olhando para baixo. E aí nós vamos trazer agora o pé direito lá entre as mãos. Então, ele foi para trás, ele vai voltar. Aqui, se você precisar, desce o seu joelho e traz o pé no alinhamento, tá? Pra gente trazer de novo, ó, o joelho no alinhamento do tornozelo. Quadril desce e o peito abre. Respira profundo. Imagina uma molinha lá no seu tornozelo e a gente vai impulsionar para frente. Um pé do lado do outro. Aqui vem desenrolando sua coluna. E a gente vai de novo saudar o sol lá em cima. Inspira. Une a palma das mãos e traga as mãos unidas em frente ao peito, tá? A gente vai fazer esse movimento de um lado e depois esse movimento do outro, tá bom? Então vamos do outro lado e depois a gente repete. Inspira, abre, olha lá pro céu. Expira, desce, alonga suas costas, relaxa o seu pescoço. Mãos ao lado dos pés, pontinha do pé esquerdo agora lá para trás. Quadril desce, o peito abre, joelho na distância do tornozelo. Leva um pé do lado do outro lá atrás, desce devagarinho para o chão. Sobe numa cobrinha, inspira. Expira, cachorro olhando para baixo. Abre o seu peito, alonga suas costas. Pensa que o seu quadril está sendo puxado lá para o céu. Agora impulsiona o pé esquerdo lá entre as mãos. Se precisar, desce o joelho para alinhar. Abre o peito, respira. E agora impulsiona para voltar. Vem desenrolando e vamos saudar o sol lá em cima de novo. Respira profundo. Mãos unidas em frente ao peito. Segura um pouquinho aqui a postura de novo. Os pés paralelos. Postura da montanha. Os pés empurram o chão e você cresce o seu corpo, olha para frente. Respira profundo. Sente a força das suas pernas empurrando o chão. Se conecta com a sua respiração. E você vai respirando devagarinho para o seu coração e devagarinho voltando ao estado natural dele. Então, respira profundo. Muito bem. Agora a gente vai fazer novamente essa série, tá? Junto com a nossa respiração. Então, vocês vão perceber que no movimento que a gente estiver abrindo o corpo, a gente vai estar inspirando. E quando a gente estiver fechando, nós vamos estar expirando, tá? Então, entra na postura da montanha, peito aberto, olhar lá no horizonte. Inspira, cresce para o céu. Expira, desce, segura o ar um pouquinho. Leva a pontinha do pé direito lá atrás. Inspira, abre. Leva os pés para trás, expira, desce. Inspira na cobra.
Expira, cachorro olhando para baixo. No cachorro, faça uma respiração profunda. Volta o pé direito entre as mãos. Inspira, abre. Expira, leva para frente, fecha. Inspira lá para o céu. Expira, mãos em frente ao peito. Se conecta com o seu coração e a gente vai para o outro lado. Inspira, abre para o céu. Expira, fecha. Segura a respiração. Inspira o pé esquerdo lá atrás, abre o peito. Expira, leva os pés para trás e desce. Inspira, abre a cobra. Expira, leva para o cachorro olhando para baixo. Segura o seu cachorro e segura uma respiração. Volta o pé esquerdo entre as mãos. Inspira, abre. Expira, leva para frente e fecha. Inspira lá para o céu. E termina trazendo as mãos unidas em frente ao peito. Mantém firme a postura da montanha com Anjali Mudra, as mãos em frente ao peito, ao coração. Peito aberto, corpo firme. E leva novamente a respiração profunda. Então vai sentindo o ar entrando pelas narinas. Soltando o ar devagarinho também pelas narinas. Sente que o ar passa atrás da sua garganta, preenche os seus pulmões. E ele sai devagarinho. Vai repetindo essa respiração profunda para que o teu corpo vá diminuindo as sensações. Aí, muito bem. Vamos voltar aqui devagarinho. Quem fez a série aí me conta. Depois vocês vão fazer essa série, gente, em casa, tá? E aí o que vocês vão fazer? Tem na internet certinho as posturas. Se você procurar saudação ao sol, tá? Vai ter certinho cada postura. A única coisa que eu peço para vocês é tomar cuidado com o corpo, né? Prestar atenção no corpo. O corpo ele vai te dizer alguma coisa, né? Ele vai te dizer, olha, o punho às vezes não tá legal, às vezes o joelho ali naquela posição não tava bom, entendeu? Faça o ajuste que o teu corpo quiser. Faça o movimento que o teu corpo estiver pedindo. De repente, esse movimento da saudação, né? A gente tem que, como fala, repetir ele para memorizar, para não ter que ficar olhando cada postura, né? Mas você consegue depois utilizar ele para fazer outras séries de movimento, tá bom? Ai, que bom que vocês gostaram. Então, começa fazendo assim. Olha, vou tentar fazer saudação ao sol todo dia. Ou você vai se propor aí nos dias que você quiser. Hoje a gente já foi direto para a saudação, tá? Mas eu tenho depois... Vou até escrever aqui. Eu tenho um canal na internet que tem algumas práticas que dá para fazer, tá bom? Porque às vezes a gente precisa trazer um pouquinho mais de conhecimento para o corpo antes de fazer a prática, tá bom? Aqui, como a gente veio, a gente tem um tempo limitado, né? Essa prática hoje foi curtinha mesmo, a gente vai fazer a parte de relaxamento.
mas de repente de você perceber como está o seu corpo. Será que eu preciso me movimentar primeiro? Será que eu preciso dar uma alongada primeiro? Uma espreguiçada? Depois você vai fazer a sua série. Quantas vezes eu faço essa série e eu me sinto bem? Isso me dá energia, isso me dá potencialidade, tá? Tanto que essa série ela é indicada para fazer assim que o sol tá nascendo, né? Pra gente fazer a saudação ao sol, né? Pra gente trazer essa energia do sol pra gente, né? Acender o nosso fogo interno para que a gente faça todas as coisas que a gente precisa fazer durante a semana, durante o nosso dia, né? Então não necessariamente eu preciso fazer todos os dias, mas se você conseguir colocar essa pequena série, né, que é bem rápida, dentro dos seus dias, é bacana. Então começa fazendo, ó, uma série eu fiz do lado direito, fiz do lado esquerdo, voltei, tá? Aí a segunda série é de novo, direito, esquerdo, voltei. Quantas vezes você se sente bem fazendo isso, tá bom? Não é pra gente chegar num local onde você vai se machucar. Lembra do nosso primeira regrinha, que é não machucar? Então, a gente vai se manter na nossa verdade, a gente não vai procrastinar, não vamos nos roubar, né? A gente tem uma ferramenta, mas a gente vai se manter na nossa verdade e na compreensão do não machucar, tá bom? Então, por isso que precisa do autoconhecimento, né? Até pela questão física, como tá o meu corpo, né? Vou pedir para vocês me mandarem aí que horas são, que eu não consigo ver aqui. E a gente vai fazer a nossa parte de relaxamento. Dri, manda pra mim. Que horas são agora aí? Assim, vocês vão ver na internet, gente, tem muitas coisas, sabe? Que dá pra fazer 9h47, muito bem. Tem muitas práticas que dá pra gente inserir dentro da saudação ao sol, tá? Então, ela é a base de muitas outras práticas, ela é a base do Vinyasana, né? Que é uma modalidade de yoga, tá bom? Muito bem, muito obrigada. Então, meninas, vamos fazer o nosso relaxamento. Vamos começar sentadinhas mesmo, tá? Então já fica com espaço atrás de você depois para deitar. A gente vai espreguiçar as nossas costas lá em cima. Alonga, respira. Faz o movimento para a lateral. E para outra. Vem voltando devagarinho, ó. A mão lá atrás, próxima ao quadril, a outra mão no joelho. E vem promovendo uma torção, crescendo e girando, abrindo o peito. Respira profundo. Sempre com amorosidade. Aí vamos pro outro lado. Cresce, gira. Pensa que você quer relaxar a musculatura. Vem voltando devagarinho. A gente vai dar uma espreguiçada com as pernas estendidas. Então, estica as pernas aí pra frente. Alonga suas costas lá em cima. Respira profundo. E vai se alongar lá pra frente. Pensa que você quer empinar o bumbum, quer girar o quadril. Respira profundo. Relaxa o pescoço. Quanto mais você olhar para dentro, mais você vai sentir sua coluna puxar. Vem voltando devagarinho. E aí, devagarinho, você vai deitar no seu espaço, tá? Eu vou ficar aqui sentadinha para vocês me ouvirem. Então, deita aí no seu espaço. Apoia as suas costas de forma confortável. Dá uma espreguiçada aí nas costas, nas pernas. Se sentir vontade, você boceja. Traga os seus joelhos para abraçar.
Você vai inspirar levando a testa lá entre os joelhos e expira, desce devagarinho as suas costas para o chão. Desce os seus pés apoiados na largura do quadril, joelhos dobrados. As mãos vão ficar lá perto do seu tornozelo e você vai fazer movimento da ponte. Então sobe o seu quadril do chão, leva os seus ombros para empurrar o chão. Respira profundo. E aí devagarinho vai descendo as suas costas e o quadril é o último a chegar no chão. Chegou com o bumbum no chão, abre os seus braços em cruz, palma das mãos viradas para cima. E você vai deixar os dois joelhos caírem para um lado. E você olha para o lado oposto. Deixa os seus ombros tocarem o chão. Então, relaxa as suas costas, é uma pequena torção da sua coluna, não precisa forçar. Respira profundo. Aos pouquinhos você centraliza seus joelhos e vamos inverter. Então, deixa os joelhos caírem para o outro lado, o olhar para o lado oposto. Solta e relaxa suas costas, respira profundo. Sente o seu corpo bem pesado no chão. Aos pouquinhos você vem retornando para o centro. Estende as suas pernas devagarinho. Deixe os seus braços ao longo do seu corpo. A palma das mãos ainda viradas para cima. Se você precisar, as mãos se afastam um pouquinho do tronco para os seus ombros relaxarem. Faça um pequeno movimento do seu pescoço de um lado para o outro. Pensa que você quer soltar e relaxar a estrutura do seu pescoço. Respira profundo. Aos pouquinhos você centraliza o seu pescoço. E aí, com os olhos fechados, você vai começar a levar o comando de relaxamento para o seu corpo. Então, você vai inspirar profundo. E quando você expirar, relaxa os seus pés. Novamente, inspira profundo. Expirando, relaxa suas pernas, as coxas. Inspira profundo. Relaxa os seus quadris, suas costas. Inspira profundo. Vamos relaxando as mãos, os braços. Novamente, inspira profundo. Relaxa os ombros, o pescoço. Continua na sua respiração consciente e vai relaxando a sua testa, os seus olhos, as bochechas. Deixa que relaxe a sua boca, a sua língua, a garganta. Você vai percebendo todo o seu corpo bem solto, relaxado no chão. Então vai percebendo que nesse momento o seu corpo fica pesado. Você sente o chão segurando e sustentando o seu peso. Se conecta com a sua respiração e vai deixando ela cada vez mais lenta. Soltando o ar devagarinho. Vai aos pouquinhos se desapegando das sensações, se desapegando do controle.
Vai aos pouquinhos se desapegando das comparações da mente, dos julgamentos, das exigências. Vai abrindo um espaço mental de liberdade, se permitindo conectar apenas com essa sensação de relaxamento. Você vai permanecer no seu tempo, no seu relaxamento. E daqui eu vou me despedindo aos pouquinhos e eu vou deixar essa live salva para quem quiser assistir. Então, um ótimo relaxamento para todo mundo. Tenha uma ótima semana. Namastê.